Olá, sejam bem-vindos ao canal Vara História. Hoje nós temos a honra de entrevistar o professor Bernardo Recupero, doutor em Ciência Política e professor associado da Universidade de São Paulo. Os seus interesses de pesquisa giram em torno da história do pensamento político, com ênfase no Brasil e na América Latina. O professor hoje está aqui na UFMG para participar do Seminário de Pensamento Político Latino-Americano, Diálogos Interdisciplinares e Desafios Contemporâneos, organizado pelo Grupo de Pesquisa História Intelectual da UFMG, na Fafiche. Dentre outras obras, o professor Recupero é autor dos livros Caio Prado Júnior e a Nacionalização do Marxismo no Brasil, que foi publicado pela Editora 34 no ano 2000 como um produto da sua dissertação de mestrado. E O Romantismo e a Ideia de Nação no Brasil, de 1830 a 1870, publicado pela Martins Fontes em 2004, como resultado da tese de doutorado. Recentemente, o pesquisador se debruçou sobre novos elementos na linha do pensamento político latino-americano, por meio da obra que vai ser o tema da conversa de hoje, entre Ariel, Caliban e Próspero, Dilemas da Identidade Latino-Americana, pensados a partir do Brasil, publicado em 2025 pela Alameda Editorial. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Falo em nome de todos nós da Vária. A primeira pergunta que a gente tem para o senhor é o seguinte: Ariel, Caliban e Próspero são personagens da peça A Tempestade, do William Shakespeare, no século XVII. A narrativa ela acontece em uma ilha cuja localização é incerta. Há indícios de que se trata da América, mas também é plausível que a peça se situe entre o sul da Europa e o norte da África. No seu livro, é ressaltado que a associação da obra à América ela só se consagrou no final do século XVIII. E já as apropriações analisadas por você, elas se situam entre 1900 e 1982, assim, praticamente 3 séculos após a estreia da peça em Londres. Tendo tudo isso em vista, a quais fatores que o senhor atribui não só a longevidade interpretativa de A Tempestade, mas também a fecundidade da obra inglesa no campo das reflexões sobre a identidade latino-americana? Tá certo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui, conversando com você, Gabi. E vou tentar responder a pergunta que não é fácil, que o problema não é fácil. Na verdade, pensando a questão, ela tem duas dimensões. Uma é a dimensão que a gente pode dizer do autor, no caso William Shakespeare, e a outra dimensão são justamente das leituras e usos da Tempestade, especialmente na América Latina. Então você me pergunta, por que essa longevidade, e talvez mais até do que essa longevidade, por que e como essas apropriações tão diferentes, variadas, ao longo desse tempo, especialmente na América Latina? Em alguma medida, isso tem relação com a própria obra. E relação com a obra, no sentido que Shakespeare é o autor que, na verdade, é capaz de escrever uma peça que possibilita leituras muito diferentes. E leituras muito diferentes que vão talvez mesmo além das próprias intenções do Shakespeare. Então é difícil dizer de antemão, se o Shakespeare estava defendendo ou não o colonialismo britânico, numa leitura da Tempestade um pouco quase como uma metáfora, a Ilha da Tempestade, uma metáfora da América e especialmente da questão da colonização. Talvez ele estivesse defendendo o colonialismo britânico. Agora, por outro lado, na própria peça Tempestade, aparece um personagem como o Caliban, que questiona fortemente, até na questão da língua, que talvez seja uma das questões mais importantes da relação colonizador-colonizado, essa situação. Ele diz, você me deu a sua língua e pelo menos eu tenho aí a capacidade de xingar com ela. Tá, passando para o outro momento, de uma maneira muito esquemática, no fundo. Como você disse, a associação da Ilha da Tempestade com a América passa a ser feita só a
partir, né, do final do século XVIII. Né? Agora, me interessa especificamente essas leituras e usos na região que, a partir, né, do meados, né, do século XIX, estava começando a ser conhecida como América Latina. Na verdade, isso começa a acontecer mais na passagem do século XIX para o XX. Como isso acontece? Isso acontece via França, ou seja, na França, né, do final do século XIX, já tinha havido antes, né, interpretações da tempestade de alguma maneira relacionadas com o próprio contexto francês, especialmente ligada à Comuna de Paris, que vão ver, por exemplo, o personagem Caliban, né, o escravo, que é caracterizado lá como escravo selvagem, deformado, associado aos setores populares, no sentido mais amplo. E, em alguma medida, um materialismo, e a gente pode também dizer utilitarismo. O contraste do Caliban é feito claramente com Ariel, né, que é justamente um gênio alado, né, e aparece como associado a qualidades espiritualistas. Além disso, né, ao próprio Próspero, o senhor da ilha, mago, né, e uma personagem, a única personagem feminina, que é a Miranda. Né. O que é interessante, então, no final do século XIX, passagem para o século XX, na América Latina se passa a usar esses personagens da tempestade como metáforas para se pensar a região, um pouco a partir da França, mas já com reelaborações. Ou seja, esse momento na América Latina é marcado em boa medida pela emergência dos Estados Unidos como potência, né? E nós somos seus vizinhos. Essa é a outra América, né? A América saxã. Além disso, né, muitas sociedades latino-americanas estão se transformando, né, no sentido de urbanização, industrialização, migração, que muitos veem tendo quase que uma americanização internamente delas. Então, alguns leitores latino-americanos da tempestade, especialmente modernistas, né, na verdade, aí passam a associar especialmente Caliban, há um materialismo e utilitarismo, né, que de alguma maneira, né, eles também veem isso como algo próprio dos Estados Unidos, que eles contrastam, né, com as qualidades espiritualistas, né, com uma visão talvez de uma outra possibilidade de América, do Ariel, né, que de alguma maneira eles vão reivindicar. No caso do Rodó, especialmente, que escreve em 1900, né, um ensaio que se chama Ariel, e depois da Guerra Hispano-Americana, que é a guerra que opõe a antiga metrópole, Espanha e Estados Unidos, e os Estados Unidos ganham, então é de alguma maneira uma coisa que provoca choque. Né? O Rodó, o que ele faz é defender, de alguma maneira, quase que um caminho de conciliação entre Caliban e Ariel, no sentido que ele imagina que o mundo caminha um pouco para esse lado do Caliban, que a gente pode até falar no sentido de democracia, mas ele quer uma democracia nobre. E quem pode fazer isso é Próspero. Próspero, o intelectual, de alguma maneira, que realiza a mediação. Eu não vou entrar em detalhes, que isso vai longe, mas é muito interessante pensar as outras apropriações que vão ocorrer depois. Né? Por exemplo, em 1971, o cubano Roberto Fernandes Retamar, que era o diretor da revista da Casa das Américas, escreve um ensaio que se chama Caliban. E aí ele toma, né, o Rodó, né, diretamente como interlocutor. Ele diz, nosso símbolo América Latina não é Ariel, nosso símbolo é Caliban. Por que é Caliban? E isso é justamente um momento muito diferente desse momento da passagem do século XIX para o século XX. Agora é o segundo pós-guerra, a gente pode falar de descolonização e mais ainda o momento
terceiro-mundista, ou seja, ele vai reivindicar Caliban numa linha que não é só ele, muitos outros autores vão associar o Caliban, especialmente a ideia do escravo rebelde, né, que nesse caso, né, associado a Cuba e América Latina, que se contrapõe a Próspero, que agora é visto especialmente como o senhor da ilha. O Ariel passa a ser o servo dócil, né, do Próspero. Um outro momento interessante é já em 1982, quando um norte-americano, né, o Richard Morse, publica um livro que se chama O Espelho de Próspero. Ele tem consciência de todo esse debate, né, e ele, de alguma maneira, assume a posição como ele chama, do prósperos Estados Unidos, no momento que ele diz que é crise de confiança, né, desse país. São os anos desinteressantes, né, Carter e Reagan. Né? E ele diz, vale a pena o prósperos, no caso a Anglo-América, ele não usa o termo América Saxã, olhar para o seu espelho. Quem é seu espelho? A Ibero-América. Um pouco para tentar ver quase que uma alternativa de modernidade, né? Uma alternativa como, né, a cultura, né, se desenvolveu nessa região, que ele acha que pode indicar caminhos interessantes, né, para os norte-americanos. Então, o que é interessante, resumindo, fechando essa discussão talvez um pouco extensa? Há aqui continuidades, né? A continuidade até no uso dos termos, talvez até também o contraste entre América Latina e Anglo-América, mas existem mudanças, né? E até nos usos dos personagens, como eles vão, de alguma maneira, ligados a situações variadas, assumindo significados diferentes. A gente poderia até dizer que há aí um pouco quase camadas de significação, né? Que vão se sobrepondo, né? Isso me pareceu muito interessante, né? E voltando então até a pergunta, isso é possível por causa do Shakespeare, mas também em condições muito particulares, né? Que é um pouco dessa longa história, em alguma medida, latino-americana, que de acordo com situações variadas, as apropriações também vão mudar significativamente. Então, em resumo, é isso. Nossa segunda pergunta. Na peça, os personagens Ariel e Caliban, eles são basicamente figuras opostas, igual o senhor estava comentando, né? O Ariel é um espírito mágico e dócil, enquanto o Caliban é um selvagem, deformado e rebelde. Em certas apropriações que o senhor vai discutir no livro, a oposição entre os dois ela é reforçada para simbolizar a dicotomia entre espiritualismo e materialismo. Já outras interpretações opõem o Caliban ao Próspero, para representar a contraposição entre o nativo e o colonizador. Afinal, o Próspero, como o senhor estava comentando, é um ex-nobre europeu que vai se tornar líder da ilha onde vive o Caliban. Assim, notamos que a escolha por contrastar personagens foi uma continuidade na trajetória de A Tempestade na América. Como que o senhor interpreta a permanência desse recurso, ainda que mediante variações? Acho que se liga bastante à nossa primeira pergunta. Se liga, né? De fato, eu acho que dá para desenvolver, né? Eu acho, em primeiro lugar, né, o que é interessante, né, pensar, né, esse uso alongado no tempo, né, dos personagens, ou de alguns personagens, significativamente não Miranda, né, entre os habitantes da Ilha da Tempestade, né, e como diz a psicanálise, muitas vezes o não dito, né, revela mais do que é falado diretamente. O que é interessante, né, é que isso meio que se sobrepõe à própria questão da identidade latino-americana, se quiser. Ou seja, a gente pode pegar em termos do próprio termo, né, América Latina, né, que a gente sabe que é um termo que aparece em meados, né, do século XIX, e vai aparecer, né, muito nesse contraste com essa outra América, né, essa América saxã, especialmente os Estados Unidos, que é interessante, mais ou menos nessa época, se reivindicam como América,
né? Eu estava até comentando, né, com a colega de vocês que me trouxe aqui, né, qual o nome lá do cantor, o Snoopy, não é Snoopy, é o Dig, o do porto-riquenho, né? O Bad Bunny. Bad Bunny, né? Que justamente acho que ele fez isso agora no jogo do... o que é a América, né? O interessante, então, é que pegando, né, essa discussão, especialmente tendo como marcos, né, esses ensaios, né, do Rodó, do Fernandes Retamar e do Richard Morse, que eu no livro acabei chamando de momentos, né, o que você é capaz de perceber é justamente, né, diferentes, né, maneiras, né, de lidar com essa questão dessa identidade, né, que em boa medida é feita em contraste, né, especialmente, né, desafios que vão variando ao longo do tempo, né. Uma coisa é a passagem do século XIX para o XX, né, e até nesses termos, nesse momento, há uma reivindicação do latinismo, né, que a gente pode até dizer que isso tem uma base eurocêntrica clara, mas é interessante, pensando para além do próprio Rodó, né, como no Ariel ele faz um apelo à juventude americana, né, que até o termo América Latina não está muito consolidado, mas isso tem resposta, né, especialmente em alguns países como o Peru, o México, né, no México se cria um Ateneu da Juventude. Depois da Revolução Mexicana, em alguma medida isso vira uma política oficial, né? E uma política oficial, mas já num contexto muito diferente desse da passagem do século XIX para o XX, né? Já é um momento, então, na primeira revolução do século XX, com o problema da incorporação política das massas populares. E mais ainda, se a gente pensa um outro trabalho que é importante, aí, que é a Raça Cósmica, do José Vasconcelos, que foi secretário de Educação Pública do México, e ele escreve esse livro depois, né, de uma viagem ao Brasil, na comemoração do centenário da independência do Brasil. Ele está escrevendo, ele escreve em 1925, né, depois dessa viagem que foi de 1922. E é interessante, então, que isso já é um momento depois da Primeira Guerra Mundial, da carnificina da Primeira Guerra Mundial, e ele vai reivindicar justamente a raça cósmica, né, realizada na América Latina como uma quinta raça, e o exemplo brasileiro aí é importante, justamente, né, como uma superação dos conflitos anteriores. Então, há uma mudança em relação ao próprio programa arielista, que ele acreditava, né, até na unidade latino-americana. E já outra mudança é justamente o contexto que ele estava comentando antes, né, o contexto do Caliban, do Fernandes Retamar, que é um contexto que a gente pode chamar de terceiro mundista, que diversos autores, naquele momento, estão também reivindicando a revolta, né, do escravo Caliban, especialmente autores caribenhos que não necessariamente, a maior parte não se pensam como latino-americanos. Então, a América Latina, nesse momento, é pensada especialmente nesse sentido terceiro mundista, que a gente pode dizer pouco tem a ver com o latinismo daquele próprio momento. Mas é interessante também, se for ver o próprio Fernandes Retamar falar, o Rodó tinha razão numa coisa fundamental. Ele sabia que o problema, o inimigo, eram os Estados Unidos. E, finalmente, a ironia é já esse outro momento do Richard Morse, o Espelho de Próspero, que ele já não usa os termos América Latina, ou sei lá, o América, mas Anglo, América e Ibero-América, mas a dicotomia subsiste, né? E no caso, lógico que ele é um americano particular, muito particular, entre outros, mas justamente ele está assumindo, né, essa posição, né, no fundo quase já antecipando problemas de multiculturalismo, né, dos Estados Unidos
olharem, ou da Anglo-América, olhar para os seus vizinhos como uma alternativa de forma de organização social. No fundo, é uma ideia no que o mundo foi menos desencantado, né, nessa região. Então, basicamente, né, o que se percebe aí é continuidades, mas especialmente mudanças, né? E justamente isso que eu acho interessante, né? Como, né, é possível, né, num período tão alargado, né, usar, né, essas referências nesses sentidos cambiantes, mas que, apesar das mudanças, tem esse contraste fundamental, né, fundamental com o seu vizinho, que, por outro lado, a gente pode começar a questionar isso, né? Se a gente pensa até o momento atual, né? Eu me lembro quando eu estava terminando, né, de escrever esse trabalho, que na verdade foi minha tese de livre docência, né, que é uma coisa que tem nas universidades estaduais de São Paulo, nos lugares não. É quando houve o ataque ao Capitólio pelas tropas, pelos trumpistas, né? E muitos diziam na época, isso parece República de Bananas. O que eu acho interessante é que o contraste, né, na verdade, no fundo, traz, né, uma identidade, né? O que está colocado, né, até numa frase da própria Tempestade que serve como epígrafe, né, do livro, que é aquela frase "The state of darkness I acknowledge mine", né? O Próspero falando para o Caliban, ele olha, é o Caliban. Então isso que hoje em dia se fala, por exemplo, em brasilianização do mundo, né, ou latino-americanização, em alguma medida acho que é uma questão mais ampla. Que nas mudanças a gente pode ver continuar. Então são esses jogos, né, que sempre é um pouco a graça. E por fim, como é evidente no título, né, o livro ele discute dilemas da identidade da América Latina a partir do Brasil. O que remete à ambiguidade em torno do pertencimento dos brasileiros à identidade latino-americana. Fatores como a nossa língua, a história, a posição na dinâmica política continental nos anos de 1900, são alguns fatores do debate sobre o lugar do Brasil na América e as suas principais controvérsias, né? Nesse sentido, em que medida o elemento brasileiro ele se alinha à lógica identitária que contrapõe a América Latina com a América anglo-saxã? Tá. É interessante, né, começar, né, responder essa pergunta pensando, né, mesmo na minha pesquisa, né? Quando eu tive a ideia, né, de fazer esse trabalho, né, eu achei, olha, que interessante, né, essas leituras e usos da Tempestade em quase um século na América Latina. E comecei a fazer pesquisa, né, vendo Ariel, Caliban, Espelho de Próspero. Além de ser muito ampla a pesquisa, o que eu me dei conta, que eu não poderia dar conta de tudo, e que também eu estava fazendo isso a partir do Brasil. Que a contribuição que eu talvez pudesse dar é pensar essa questão a partir do Brasil. E o Brasil, justamente, na América Latina, tem uma situação que alguns dizem que a gente pode chamar de problemática. Que o Brasil é como uma parte necessária, mas ao mesmo tempo difícil, né, da América Latina. Por que necessária? Necessária porque tem praticamente metade do território da América do Sul. Então, se o Brasil está fora, né, da América Latina, diminui muito, né, o que se chama desse continente, né, que foi entendido como continente. Agora, por outro lado, né, a língua, cultura, se vocês quiserem, e uma história, né, que o país foi império, nos afastam dos nossos vizinhos. Eu achei que poderia ser interessante, justamente, então, pensar essa questão da América Latina a partir desse lugar problemático. O que aparece, né, nesses diferentes momentos, né? Ariel, Caliban e Próspero. Então é interessante ver que Ariel, por exemplo, foi um livro que demorou muito para ser publicado no Brasil. Acho que se foi publicado em 1900, originalmente no Brasil foi publicado em 1933.
Por outro lado, um crítico literário importante da época, José Veríssimo, escreveu, acho que logo depois da publicação, uma resenha, o Ariel, ele dizia, isso na verdade interessa muito mais aos hispano-americanos do que a nós brasileiros. O Caliban, do Fernandes Retamar, o Caliban acabou sendo publicado em 88, até o esforço em boa medida do Darcy Ribeiro. Alguns, né, brasileiros, como o próprio Darcy Ribeiro, Augusto Boal, de alguma maneira tentaram, né, usar, né, esse trabalho, né, pensando e se reivindicando, né, como parte de uma América Latina, essa América Latina ligada à Revolução Cubana, Nuestra América, se quiser. Mas, no fundo, o impacto foi relativamente pequeno. E, finalmente, o Expedito Próspero, né, ele acabou tendo, né, bastante polêmica, né, especialmente no Brasil, especialmente numa posição, né, do Richard Morse, que diz que a cultura ibero-americana tem uma contribuição própria. Né? Então, os críticos vão dizer, não, nós somos ocidentais. E os defensores falam, não, realmente a gente tem que procurar uma espécie de modernidade alternativa. Então, aí é uma mudança significativa, né, ao longo do tempo. Mas o que talvez seja mais interessante em toda essa discussão? Então, a gente sabe que a chamada identidade latino-americana do Brasil é difícil, né, também. Né? Volta e meia, não sei se ainda tem isso, falava, está havendo, eu me lembro quando falava mexicanização das novelas brasileiras, não sei se isso continua ainda. Não sei. E eu também não sei até que ponto as novelas brasileiras eram diferentes das mexicanas, por exemplo. Mas eu acho que, pegando esse ponto de vista do Brasil, também permite a gente pensar e problematizar a própria categoria de América Latina. Que, no fundo, a categoria de América Latina é uma categoria que, como dizem alguns autores, é tanto rígida como flexível. Ou seja, se a gente pensa quando o termo apareceu lá em meados do século XIX, o Brasil não era incluído. Os primeiros que usaram esse termo, os hispano-americanos, como o colombiano Torres Casedo, o chileno Francisco Bilbao, falavam, uma língua, né, na verdade, estão pensando o espanhol, e repúblicas. O Brasil era império. No caso do Bilbao, ele falava ainda, abolimos a escravidão. O Brasil não aboliu a escravidão. O que é interessante é que, ao longo do tempo, o Brasil passou a ser visto e entendido como parte da América Latina. Agora, por outro lado, outros países que poderiam, por exemplo, ser entendidos como parte da América Latina, como o francófono Haiti, nesse sentido da origem latina, não são entendidos como América Latina, o que, na verdade, mostra como tem uma base racista, né, nisso. E até, originalmente, o próprio termo tem um sentido racialista, pelo menos. Então, na verdade, o que eu acho interessante, mais uma vez, é um pouco até parecido com a outra pergunta, da continuidade da mudança, olhando a América Latina a partir do Brasil, a gente problematiza tanto o Brasil, a identidade latino-americana do Brasil, como a gente problematiza a própria categoria, que não é uma categoria dada, óbvia, natural, parte do mundo, como talvez se pudesse imaginar. A gente tem que, no fundo, vocês que são historiadores, tem que historicizar e ver, na verdade, nas disputas políticas, né, com dimensões culturais e de outra que estão envolvidas. Acho que é basicamente isso. Bom, professor, mais uma vez eu agradeço em nome da equipe da Vária História, agradeço pela gentileza e pela disponibilidade. E nós convidamos a todos e todas a explorarem o nosso canal e conhecer as outras entrevistas que foram realizadas pela equipe da Vária História.